Olá, espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Rússia suspende importações de carne bovina do Pará após confirmação de caso de vaca louca no estado. PIB do Brasil avança quase 3% em 2022, mesmo com o quarto trimestre registrando queda. Durante entrevista exclusiva ao Grupo Bandeirantes, presidente Lula critica dividendo recorde da Petrobras e diz que empresas brasileiras têm que pensar primeiro no país. Investimento em logística deve chegar a 100 bilhões de reais em 4 anos, apontam especialistas. E você vai ver ainda um projeto para um armazém de café em Minas Gerais. Foi eleito o edifício do ano pelo maior site de arquitetura do mundo. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Jornal Terra Viva. Especialistas estimam que o governo deveria investir até 25 bilhões de reais ao ano para melhorar a malha logística e, assim, diminuir o custo Brasil. Este simulador mostra como funciona o controle por videotelemetria de quem está na direção, seja de uma frota ou de um maquinário. Se acelerar demais, frear bruscamente ou usar o celular ao volante, o gestor recebe a imagem. A Cobra nasceu com uma visão de utilizar dados para fazer a logística ser mais eficiente. Então, quando a gente vê sobre agronegócio, a gente entende que tem uma pressão muito grande por custos de logística, acaba sendo muito pesado, ainda mais para quem está mais longe de grandes portos, grandes ferrovias, e a gente tenta ajudar bastante as empresas a reduzir esses custos. Então, poxa, como é que eu gasto menos com manutenção, menos com combustível, eu preciso de menos veículos, tenho rotas mais eficientes. Depois disso, tem muito uma questão de ajudar também nesse transporte a ser mais seguro. Então, a gente tem um foco bastante grande também na parte de acidentes, né? Como que a gente melhora o modo de condução para reduzir acidentes. A tecnologia tem sido aliada das empresas para planejar o dia a dia e diminuir os gastos com logística. Lá no Mato Grosso, eu estou recebendo nos terminais intermodais mais de 2.000 caminhões por dia, ok? Se eu não coloco tecnologia para criar janelas de descarregamento, todos os caminhões podem chegar no mesmo horário, isso gera uma fila gigante e gera ineficiências para todo mundo. Quando eu crio janelas, eu consigo separar eles ao longo do dia, dar mais giro nos veículos, descarrega mais produto e isso escoa a safra de forma mais ágil. O custo com logística no Brasil é elevado. Especialistas estimam que, para melhorar o desempenho, o governo deveria investir perto de 100 bilhões de reais em 4 anos. Com esse valor, o país teria hidrovia e sistema ferroviário ampliados, rodovias bem cuidadas, portos modernos e conexão entre todos os modais. O Brasil tem que investir muito mais do que 2% do PIB. Os países mais envolvidos investem 5%, 7%, 8% do PIB. Nós precisamos ter consistência nos próximos anos. A gente tem uma tese dizendo o seguinte, que o Brasil jamais vai transformar o custo Brasil e o lucro Brasil se não implantar o conceito de multimodalidade. O Brasil tem essa vocação multimodal. Dentro da logística, uma das principais dores que a gente olha é a ineficiência, é o excesso de acidente, é o tempo parado, tanto na carga, na descarga. Isso vai aumentando o custo e diminuindo a eficiência dos ativos e das operações. Para este especialista, a infraestrutura portuária no Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer. Hoje, um dos grandes problemas do Porto de Santos é o acesso aquaviário, que é o canal de acesso, e a gente prover canais de acesso terrestre adequado para suportar o crescimento do Porto nos próximos anos. Quer dizer, o Porto deve crescer acima de 3% por ano e precisa de acesso rodoviário, principalmente para carga containerizada, e acesso ferroviário para o agronegócio. Então, eu acho que esses dois são os principais gargalos do Porto que precisam ser solucionados a curto e médio prazo. E como a gente precisa, hein? Olha, o setor agropecuário aguarda aprovações de projetos de lei no Congresso Nacional para o mercado de carbono. Já dentro da porteira, o produtor rural busca o conhecimento para essa tendência global, a descarbonização. André Casten produz soja e trigo na região de Londrina, no Paraná.
assim como muitos, sente na produção os impactos das mudanças climáticas e vê a necessidade de investir em práticas sustentáveis. Neste evento, na Sociedade Rural Brasileira, especialistas discutiram pontos necessários para o financiamento de projetos e as metas de descarbonização no agro. Acolhi vários conceitos que foram ali colocados, né? E pretendo colocá-los sim no meu dia a dia como produtor rural e pretendo também multiplicar esse assunto para os meus vizinhos e para a cooperativa da qual sou sócio e onde entrego a minha produção. Atualmente, o Congresso Brasileiro tem discutido aprovações de projetos de lei que estabeleçam metas de descarbonização para diversos setores, incluindo o agronegócio. Então, o projeto de lei que está atualmente em vigor, em análise no Congresso, né, tem esse projeto 2148 de 2015, né, que está na Câmara de Deputados, e o projeto 412 de 2022, que está no Senado, né? Com a eleição do novo governo, existe uma expectativa, né, de que esses projetos agora vão andar mais fortemente. Em relação ao crédito de carbono, o principal objetivo é investir em tecnologias e projetos. E, para isso, alguns requisitos são necessários para o financiamento da atividade. Tem muito uma questão de salvaguardas socioambientais, ou seja, eu não posso desenvolver um projeto de carbono que esteja causando um impacto social, um impacto ambiental negativo, sem que isso seja devidamente endereçado e mitigado. Eu preciso considerar todo um sistema de contabilidade, quantificação das emissões de acordo com metodologias aprovadas internacionalmente. Não posso eu dizer quanto o projeto vai gerar de crédito de carbono, eu preciso usar cálculos e metodologias aprovadas. E como podemos avançar nesse caminho, hein? A Rússia anunciou a suspensão das importações de carne bovina do Pará. O Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária russo confirmou que desde 1º de março, os embarques de carne bovina do Pará para a Rússia estão suspensos. A medida foi tomada após a confirmação do caso de vaca louca no estado e inclui animais vivos, carne in natura e processada, além de subprodutos como miúdos e produtos feitos com sangue. O resultado do exame feito no Canadá, que vai apontar a tipificação da doença, ainda não foi divulgado. Em 2022, a Rússia terminou o ano como o 8º maior comprador da proteína brasileira. Bom, nós aqui do jornalismo do canal Terra Viva, entramos em contato com a ABIEC. A ABIEC é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, para ouvir a instituição, para saber dela, a instituição que reúne 39 empresas do setor, o que pensa sobre essa situação, Porém, a ABIEC informou para a gente que vai aguardar o resultado da contraprova vinda do Canadá, a contraprova do laudo do problema lá do Pará, E aí sim, a posição do Ministério da Agricultura para poder enviar uma nota oficial ou falar oficialmente sobre o tema. A seguir, semana que vem, começa a Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio internacional. E você vai ver ainda, o PIB do Brasil avança quase 3% no ano passado. A gente vai discutir esse número depois do intervalo, hein? Até já! Durante entrevista exclusiva a Reinaldo Azevedo, no programa É da Coisa, da Band News FM, o presidente Lula falou sobre a reoneração dos combustíveis e criticou a Petrobras. A crítica foi pelo lucro recorde registrado pela companhia em 2022. Lula afirmou que a estatal deveria ter investido metade no crescimento econômico da indústria brasileira, na indústria naval e do óleo. Então, nós resolvemos tomar uma medida. Era para que o reajuste fosse R$ 69,00. A gente fez 69 centavos por litro na refinaria. 69 centavos por litro, a gente resolveu fazer só 34
34 centavos, ou seja, a gente resolveu com que a Petrobras assumisse 13 centavos e a gente vai cobrar o imposto na exportação de petróleo cru, sabe, para que a gente possa dotar o Estado de uma capacidade de arrecadação para pagar aquilo que o Estado, sabe, desonerou. É justo. Porque quando nós descobrimos o pré-sal, a gente não queria ser exportador de óleo cru. A gente queria ser exportador de derivados de petróleo. Acontece que você viu não só o dividendo que a Petrobras anunciou, mas do lucro da Petrobras. Tá? Então, é inacreditável que essa empresa teve um lucro de 189 bilhões, 180 e poucos bilhões, teve dividendo de 200 e poucos bilhões, sabe? E muito pouco investimento. A Petrobras é uma indústria de energia, é uma indústria de petróleo. A Petrobras tem que fazer investimento para que ela possa cada vez mais descobrir novas coisas. A Petrobras deveria estar pesquisando etanol, sabe, de segunda geração. A Petrobras deveria estar pesquisando biodiesel de segunda geração. A Petrobras deveria estar tentando fazer investimento na pesquisa no hidrogênio verde. Ou seja, a Petrobras é uma empresa de energia. A Petrobras é um patrimônio desse país. A Petrobras não é um patrimônio apenas das pessoas que são acionistas. Mais detalhes desta entrevista exclusiva do presidente Lula ao jornalista Reinaldo Azevedo, da rádio Band News FM, você vê também no Jornal da Band e na Band News TV. O PIB, Produto Interno Bruto, do Brasil variou menos 0,2% no quarto trimestre de 2022 e fechou o ano em 2,9%, totalizando 9 trilhões e 900 milhões de reais. O crescimento do Produto Interno Bruto em 2022 foi puxado pelas altas nos serviços, resultado que se deve, em parte, a uma continuação da retomada da demanda pelos serviços após a pandemia de Covid-19. Setores como turismo, alimentação, serviços de alojamento e aluguel de carros foram destaque. Crescimento também na indústria. Aqui, o maior destaque foram as atividades de eletricidade e gás, água, esgoto e gestão de resíduos, que tiveram bandeiras tarifárias mais favoráveis em 2022. Juntos, serviços e indústria representam cerca de 90% do PIB. Segundo especialistas, a atividade de construção, com alta de 6,9%, foi influenciada pelo ano eleitoral, que sempre apresenta uma maior quantidade de obras públicas. O setor de agropecuária apresentou queda de 1,7% no ano passado. A redução na produção e perda de produtividade da atividade agropecuária, em especial da soja, contribuíram para o resultado. Com esse número aí, vamos pensar lá na frente no Agritendências com o Silmar César Miller. E aí, Silmar, e o agro, hein? Teve bom desempenho não no PIB do ano passado, é isso mesmo? O que pode puxar para baixo aí e o que a gente projeta daqui para frente? Bom dia, quer dizer, boa noite, né? Mas tem bom dia também no Band. Sabia que que o Jornal Terra Viva é exibido nas madrugadas da Band News TV. Então, bom dia para todo mundo que nos acompanha no Band News TV. Bom dia e boa noite, Silmar. Bom dia e boa noite, Márcio. Muito obrigado pela convite aqui para participar mais uma vez aqui no nosso Jornal Terra Viva. Olha, Márcio, vamos começar aqui por essa questão aqui do PIB brasileiro, foi puxado para baixo aqui pelo agronegócio, que normalmente não é o que acontece, ou seja, é um setor que tem uma contribuição, tem tido uma contribuição sempre positiva para o desempenho do PIB do Brasil como um todo, o setor do agro particularmente. E esse ano de 2022, infelizmente, não foi possível cumprir com essa mesma meta. Basicamente, o que aconteceu, Márcio, foi aquela quebra da safra de soja lá no início do ano passado, numa seca histórica que atingiu todo o sul do Brasil. Já começou lá no sul do Mato Grosso do Sul, atingiu o Paraná, Santa Catarina e particularmente o Rio Grande do Sul. O estado colheu muito pouca soja no ano passado e isso contribuiu negativamente para esse desempenho do PIB da agropecuária brasileira em 2022, ou seja, fechou no negativo em queda de 1,7%.
Outros setores também tiveram um desempenho mais fraco, mas principalmente a soja foi a grande responsável por esse recuo aqui, que não é comum, não tem sido comum nos últimos anos, no setor agropecuário aqui, na sua participação no PIB brasileiro. Sempre bom lembrar, aliás, que a gente está falando de agropecuária, não do PIB inteiro do agronegócio, que inclui a agroindústria, que inclui aquilo que vem antes e depois da porteira da fazenda também, ou seja, é um setor muito mais amplo quando se constitui também a parte industrial e de serviço. Então, é a agropecuária especificamente, e essa realmente sofreu com quebra de safra, ou seja, soja, principal setor do agronegócio brasileiro, não teve um desempenho positivo. Para esse ano, a tendência é um pouco melhor, Márcio. Nós temos aqui uma recuperação da produção de soja, estamos tendo novamente uma quebra na safra do Rio Grande do Sul, mas não tão grande como a do ano passado, e no resto do país a tendência é de uma produção recorde de soja esse ano, sempre lembrando que soja é o carro-chefe da agropecuária brasileira. Então a tendência é mais positiva para esse ano. Outros setores também devem contribuir, é o caso do açúcar, por exemplo, com a tendência de uma safra de cana maior esse ano. Café também pode ter um desempenho positivo nesse ano de 2023, com preços melhores no mercado internacional. Tem o suco de laranja, que pode dar uma explodida aqui, porque os preços estão muito bons no mercado internacional, com tendência, inclusive, do Brasil exportar mais esse ano. Algodão também, com a tendência positiva para 2023. E a gente espera que o milho também tenha novamente uma safra recorde esse ano. E são produtos que vão mostrar mais o seu peso no segundo semestre, mas tudo indica que vão contribuir para o desempenho positivo do agro brasileiro para esse ano. Tem um senão, porém, Márcio, que é a questão da carne bovina. Nós estamos assistindo, nesse momento, uma paralisação das nossas exportações de carne bovina por conta daquele caso atípico de vaca louca lá no Pará. Tivemos que suspender as exportações para a China e hoje veio a notícia que a Rússia também está suspendendo as importações de carne bovina brasileira. Não se sabe até quando isso vai, mas o fato é que isso já começou a prejudicar o desempenho das exportações brasileiras de carne bovina. Então pode ser um senão importante, que a gente espera que tenha vida curta e que a exportação de carne bovina também retome a sua normalidade já a partir de abril. Vamos esperar. E que após o resultado do laudo, né, tudo volte ao normal o mais rápido possível. Você já falou que às vezes demora, né? Silmar, e os mercados hoje? Olha, Márcio, tivemos uma predominância de quedas hoje. Milho caiu na Bolsa de Chicago, 0,3%. Algodão na Bolsa Nova York teve uma queda forte, 2,3%. Café arábica também caiu hoje, 0,7%. Açúcar caiu 1,3%. Suco de laranja também, suco de laranja teve um tombo hoje de 5,9%. É um produto que subiu muito nas últimas semanas e agora está passando por uma correção. É o momento do vendedor aproveitar os preços altos, está vendendo e aí derruba o preço. Foi o que aconteceu novamente nesta quinta-feira. Cacau também caiu hoje 1,8%. Boi gordo, falando nisso aqui no mercado futuro da B3, voltou a cair hoje. Contrato de abril menos 0,7%, mercado físico também pressionado, tudo por conta dessa questão aí da vaca louca lá no Pará. Na contramão, o que subiu hoje foi a soja, 1 ponto percentual, e o trigo, 0,4%. Expectativa com relação ao que vai acontecer com aquele corredor da Ucrânia lá, de exportação. Voltaram as hostilidades entre Rússia e Ucrânia, com a guerra que não termina nunca, e a Rússia, surgiu pelo menos dúvidas no mercado a partir de hoje, que a Rússia pode complicar a renovação daquele acordo que permite as exportações da Ucrânia. Se isso acontecer, e acontecer uma não renovação do acordo, que termina agora em março, os preços vão começar a subir de novo. E isso já aconteceu com o trigo nesta quinta-feira, Márcio. Para finalizar, mercado financeiro com o dólar aqui subindo um pouco, 0,3%, e o mercado de ações caindo em torno de 1% aqui no encerramento dos negócios do dia aqui na nossa B3 em São Paulo. Muito bem, Silmar, obrigado. Boa noite e bom dia. Fui chamar o Silmar agora há pouco, falei bom dia para ele, mas é porque o pessoal do Band News nos acompanha de madrugada no canal Band News TV também. Boa noite, Silmar. Boa noite, bom dia. Até mais. E começa na próxima semana em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, a Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio internacional focada em tecnologia e negócios, que contribui de forma decisiva para o desenvolvimento do setor como um todo. Então, é uma feira que ela tem negócios, ela tem muita tecnologia, tem muitas informações, as universidades, os órgãos de pesquisa participando,
E, desta forma, nós, então, botamos a feira nesse patamar. Temos certeza que esse ano será mais uma vez um grande evento pela procura. Nós temos dentro da feira também, além da exposição de máquinas e equipamentos, o que há de mais moderno no mundo, nós temos também as empresas que participam através das suas demonstrações, as empresas que trabalham com insumos agrícolas, vem muito forte, tanto de produção animal como produção vegetal, e além disso temos muitos eventos e muitas palestras que acontecem dentro da feira, com a finalidade de dar boas informações ao homem do campo e a toda a sociedade, e isso vai fazer cada vez mais com que crescemos juntos. E desde o início da manhã até o final da nossa programação diária aqui no canal Terra Viva, você terá uma cobertura completa, ao vivo, direto da feira. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver também o clima influencia na oferta de mandioca em todo o país. A gente conta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós abrimos este bloco do Jornal Terra Viva com atualizações sobre as ocupações de propriedades na Bahia. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra invadiu 3 fazendas de cultivo de eucalipto no sul do estado. As áreas pertencem à empresa Suzano Papel e Celulose. E o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, falou sobre as invasões e disse que vai buscar uma solução tranquila para o impasse. No dia de hoje eu recebi o vice-presidente da Suzano no meu gabinete e pediu a mediação para um diálogo com o MST. Eu imediatamente liguei ao MST pedindo para eles que pudessem se retirar da fazenda para que assim nós travássemos uma conversa. MST, Suzano e MDA, porque o MST alega a ruptura de um acordo feito há 10 anos atrás. E assim o MST vai me dar a resposta hoje à tarde e, havendo a desocupação da fazenda, nós vamos ter uma reunião na próxima quarta-feira no MDA, com a presença da Suzano, do MST e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, esse fato, na minha opinião, vai ser resolvido de maneira tranquila e a cada dia a sua agonia, né? Vamos resolver esse primeiro fato e construir um diálogo para que tenha um programa de reforma agrária no Brasil e que ele aconteça de maneira tranquila. Bom, mesmo com chuvas em praticamente todas as regiões produtoras de mandioca, regiões acompanhadas pelo CPEA, né, e que limitaram as atividades de campo e o recesso de carnaval, os produtores aumentaram o interesse nas negociações devido à necessidade de se capitalizar. A gente vai entender melhor essa situação aí, porque convidamos o Fábio Isaías Felipe para falar com a gente sobre isso. O Fábio Isaías é pesquisador do CPEA, USP, né, Fábio? Boa noite para você. Olha, é sempre muito bom, Fábio, a gente ter aqui os pesquisadores do CPEA, que é um órgão, né, uma entidade, né, enfim, um trabalho muito importante que vocês realizam, que balizam, né, que servem de referência para vários setores do agro. Então, é muito bom ter você conosco, todos os representantes do CPEA aqui para falar com a gente. Agora, especificamente, esse cenário aí que eu acabei de dizer, né, pressionou as cotações da raiz nos últimos dias. Como é que está a questão do preço? Boa noite, Fábio. Boa noite, Márcio, boa noite a todos. É sempre um prazer para nós também participarmos e levar a informação para o produtor. Muito bem colocado, de fato, né, tem havido esse interesse maior pela colheita e, consequentemente, acarretando aumento na oferta de mandioca para as indústrias de farinha, para as indústrias de fécula, em todas as regiões que nós acompanhamos. E essa oferta não foi maior justamente devido às questões de clima, né? Tem chovido bastante nas regiões produtoras e isso, em vários casos, tem acarretado dificuldades em se avançar mais com a colheita. A consequência disso tem sido uma pressão maior sobre as cotações, né? A mandioca vem caindo, assim como os preços dos derivados também, que além da maior oferta também acabam resultando de uma demanda mais arrefecida nessas últimas semanas. Bom, aí o que acontece, né? Essa pressão aí veio da necessidade dos produtores pela comercialização, é isso? O que aconteceu, né? Ou da menor liquidez aí no mercado da fécula, da questão da mandioca, dessa matéria-prima importante?
Na verdade, é o conjunto de fatores, né? Consideremos que no final do ano passado e início deste, houve um certo represamento na oferta de matéria-prima. E agora, né, apesar das chuvas, tem chegado o momento em que o produtor visa se capitalizar, ao mesmo tempo em que há também necessidade de liberação de áreas arrendadas principalmente. E do lado da demanda, né, tem essa condição de um mercado mais frio agora nesse período e com uma liquidez menor. Então, são esses dois fatores que têm pesado mais fortemente sobre o mercado de raiz e, claro, né, esses efeitos se estendem ao longo da cadeia. Fábio, é o seguinte, a gente também tem aqui muita gente que acompanha o jornal Terra Viva e não só os produtores, não só quem é do setor do agro, né? Só para entender, quando a gente fala do preço da mandioca, a gente está falando daquela mandioca que o consumidor compra na feira para o consumo em casa ou daquela mandioca que a gente sabe que tem diferença, quem não sabia tem uma diferença aí, daquela mandioca que vai para a indústria, especificamente como matéria-prima para processar, para industrializar, né? E para passar por transformação. Muito bem colocado, né? Embora parecidos, né, são mercados distintos, né? Nós temos a mandioca para a indústria, a qual a gente faz um acompanhamento aí há mais de 20 anos e é desse produto aí que nós estamos fazendo essas colocações. Mas claramente, né, embora sejam mercados que tenham certas distinções, né, eles afetam um ao outro, né? E claramente os efeitos que se sente no mercado da mandioca para a indústria acabam de fato chegando ao consumidor final, seja o consumidor da feira, do supermercado ou até mesmo nos derivados a partir da mandioca. Muito bem, esclarecido aí também para quem é de casa, né, para o nosso consumidor, porque é sempre muito importante a gente mostrar essa relação do campo e da cidade. O Fábio Isaías Felipe é pesquisador do CPEA USP. Muito obrigado, Fábio, por trazer as informações para a gente hoje aqui, viu? Alegria tê-los conosco. Muito obrigado, Márcio. Sempre estamos à disposição. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Vamos para a previsão do tempo agora, para todo o país. Veja só, quem conta para a gente é a Stephanie Toso. Sexta-feira, instabilidades ainda associadas ao ar quente e úmido e à circulação de ventos provocam muita chuva, em especial entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e o estado do Paraná. Vai ser um dia ainda abafado, com períodos de sol, mas durante a tarde tem atenção para os temporais. Até mesmo no estado de São Paulo, o volume de chuva volta a ganhar intensidade e pode atrapalhar atividades em campo e também em lavoura no estado paulista. Agora, outro cenário bem diferente ainda do norte do Espírito Santo e também do estado de Minas Gerais, que continuam com tempo firme e cada vez mais seco durante a tarde. Até mesmo Belo Horizonte volta a ter tempo firme e não tem previsão de chuva na maior parte do Rio de Janeiro. Agora, destaque para o Nordeste. Ao longo desses próximos dias, a chuva volta a ganhar intensidade, desde o litoral do Maranhão até o Rio Grande do Norte, atingindo capitais como Natal e região de João Pessoa, onde os acumulados podem passar de 10 milímetros nesses próximos dias. Agora, no Rio Grande do Sul, a chuva ainda acontece com moderada até forte intensidade, de forma localizada, mas já ajuda a aliviar o calorão. Mesmo assim, não é capaz de reverter o cenário de déficit hídrico. E no estado mato-grossense, essa chuva ainda paralisa muitas atividades em campo e também em lavoura, em especial para o milho. Temperatura máxima em São Paulo chegando a 31 graus. Calor de 34 graus em Porto Alegre e máxima de 29 graus em Natal. Nessa primeira semana do mês de março, a chuva ainda continua concentrada entre os estados do Norte, Nordeste e também na região sul do país, onde os acumulados podem chegar até 40 milímetros. Isso ainda de forma pontual. Algumas áreas da fronteira oeste voltam a receber temporais. A partir do domingo, a chuva ganha mais intensidade e o potencial para queda de granizo aumenta principalmente entre Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. E o fenômeno não é descartado em algumas áreas também de Santa Catarina. Agora, na semana entre o dia 8 a 12 de março, a chuva volta a aumentar de novo na região do Mato Piba, que ainda é benéfico, principalmente para o estado da Bahia, mesmo assim não sendo capaz de reverter a falta de água disponível no solo. Os acumulados entre Amazonas e Pará podem chegar a 60 milímetros e no estado de São Paulo a 20 milímetros também durante esse período. Muito obrigado, Steph. Gente, olha essa imagem. O projeto para um armazém de café em Minas Gerais foi eleito o edifício do ano
pelo maior site de arquitetura do ano. Imagina o que é isso aqui, ó. São mais de 11 mil metros quadrados com pilares de concreto, vigas em treliças metálicas e um gigantesco vitral no formato de um grão de café. O armazém da empresa Carmo Coffees foi construído às margens da rodovia Fernão Dias, na cidade mineira de Três Corações, e chama a atenção pelo design inovador. Eu acho isso interessante porque isso é provocação para mim, isso é minha cara. A minha ideia então surge claramente disso. Vamos elogiar o café. Eu não estou imaginando um prédio para elogiar o prédio. Então essa ideia do grão ser o grande protagonista, eu acho que é a ideia que mais norteia o nosso trabalho. O trabalho do arquiteto Gustavo Pena foi reconhecido pelo ArcDaily, maior site de arquitetura do mundo. A construção foi eleita o prédio do ano, desbancando 75 finalistas de países como China, Noruega, Bélgica e Bahrein. Além do design, o armazém da empresa, que vende cafés especiais, se destaca pela funcionalidade. Foi todo preparado para receber o maquinário da empresa, com capacidade de estocar mais de 170 mil sacas de café. Por isso que eu acho que é um trabalho coletivo. É claro que é um trabalho de arquitetura, mas é um trabalho de arquitetura que ouviu todas as instâncias importantes para que ele virasse uma verdade e não um objeto simplesmente uma questão escultórica, mas ele carrega funcionalidade. É o famoso sair do quadrado, né? Isso serve para todo mundo. E esses arquitetos nossos brasileiros têm uma criatividade inacreditável, valorizando, olha só, o grão do café. Parabéns aos nossos arquitetos brasileiros. Bom descanso para você e bom trabalho para quem segue no período noturno, na madrugada. E continue com a gente.